Olá, ouvintes da Rádio Imparcial, sejam bem-vindos ao programa. No nosso quadro de hoje, nós temos um convidado especial, o Dr. José Cursino. Ele é economista e a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário geral da economia, tanto no Brasil quanto no Maranhão. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui, é uma alegria poder conversar com os seus ouvintes sobre essa pauta tão interessante. Então, para a gente dar início à entrevista, para o pessoal conhecer um pouquinho você, eu gostaria que você dissesse o que lhe levou a escolher o curso de economia e como foi essa sua trajetória acadêmica e profissional até os dias de hoje. Veja, você me fez uma pergunta que tem muito significado pessoal para mim. Eu sou de uma família em que nós somos 4 economistas, 2 cunhadas economistas, sendo que uma delas é a minha esposa, mas é cunhada dos meus irmãos, né? Temos também 2 primos economistas. Então, na minha casa, o tema de economia era muito conversado lá pelos meus irmãos mais velhos do que eu, apenas um desses 4 é mais novo do que eu, e eu escutava aquilo. Além disso, no Marista, onde eu fiz o ginásio científico, o professor Calil Moana, especialmente, ele levava para a sala de aula debates de questões muito ligadas às questões econômicas do Brasil. Eu me lembro que ele usava muito o método do debate de questões que ele chamava de questões-problemas. Então, nós debatemos o monopólio da Petrobras, nós debatemos, na época, estou falando de 66, 67, não é? É a época em que o Brasil sofreu grandes transformações econômicas, então houve toda a unificação do sistema previdenciário do Brasil, hoje o INSS, que era uma série de institutos de previdência, foram fundidos num só, então nós debatemos isso, a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no lugar da estabilidade, que era um instituto geral mesmo para a iniciativa privada, hoje é restrito ao setor público. Então, essas circunstâncias todas me encaminharam para economia, em cuja profissão eu acho que me realizei bastante e fui muito feliz nela e só tenho a agradecer. Que bom que você se encontrou, né? Vamos lá. No início do ano, o senhor publicou um artigo em que falava sobre como a economia do país iria influenciar comportamentos, tendências e oportunidades para o futuro que interessa a todos os brasileiros. Como o senhor avalia isso nesses quase 4 meses? Olha, eu acho que o Brasil está passando uma fase assim de grandes riscos, não é? De grandes, potencialmente de muitos problemas, caso o governo brasileiro, a parte da política fiscal, continue na mesma linha que adotou desde o começo do mandato, que é uma linha de expansão grande de gastos que vão de encontro, que se chocam com a linha da política monetária, que não é hoje em dia mais uma política de governo, mas uma política de Estado. Então, eu acho assim que essa situação de conflito latente, né, entre a parte fiscal da economia, que é diretamente gerida pelo governo, e a parte monetária, que é gerida pelo Banco Central independente. Então, esse estado de tensão, né, de conflito de objetivos entre um e outro, constitui um problema grande para o futuro imediato e para o futuro mais a médio e longo prazo do país. E que perspectivas nós podemos ter na economia e os reflexos disso para o Maranhão?
Olha, o Maranhão, apesar de ter hoje uma posição relativamente importante, mais importante do que já foi no conjunto da economia brasileira, mas ele, de qualquer modo, ainda desfruta de uma posição que nós chamamos de economia reflexa, isto é, ele, de um certo sentido, ele reproduz o que acontece no ambiente maior e mais complexo da economia do país. É diferente de São Paulo. São Paulo tem uma dinâmica econômica própria que teria força de ir numa direção contrária à do país, enquanto que o Maranhão não. Então, nesse sentido, essa situação de conflitos potenciais da economia brasileira não é um bom cenário para o Maranhão. Certo. A questão do aumento na inflação, ela tem sido muito persistente nas mídias, né? É um assunto que está muito em alta, tem sido muito falado. Como você explicaria que o aumento da inflação afeta o cenário econômico tanto nacional quanto local? Olha, a inflação é, eu diria assim, dos fenômenos econômicos, aquele que é mais deletério para a economia como um todo, para a sociedade, especialmente para os segmentos mais pobres da sociedade. Não é? Ela não escolhe alvos. A inflação não escolhe alvo, ela não seleciona A ou B, mas ela tem efeitos diferentes sobre os diferentes grupos sociais. Sim. Então, as faixas de renda mais baixas, que dedicam a maiores partes dessa renda para o consumo básico, alimento, habitação, saúde, não é? São muito mais afetadas, porque o percentual mais alto da nossa inflação está exatamente nos produtos alimentícios. Então, como os grupos de menor renda dedicam a maior parte dessa renda ao consumo de alimentos, então essa inflação afeta uma maior parte da renda dessas pessoas do que a de outros grupos que dedicam menos parte da renda ao consumo de alimentos. Sim, interessante. Recentemente, o governo federal ele disponibilizou a nova modalidade do crédito consignado. Como funciona essa ferramenta? Quais são as recomendações para quem desejar pedir o crédito consignado? Bom, o funcionamento ele é muito simples, não é? Embora a sua regulamentação só vai estar publicada em abril, mas ele funciona muito semelhantemente ao crédito consignado que hoje é concedido ao servidor público e ao crédito pessoal. Não é? É o que? Você ter a possibilidade de ter um crédito que é garantido no pagamento das suas parcelas por uma fonte estável de renda. Atualmente, os servidores públicos eles pagam esse empréstimo já descontado do seu salário antes do recebimento. Não é? Então, agora, o que, que vai acontecer? Esse mecanismo vai funcionar não no salário do empregado do setor privado, mas no seu fundo de garantia. Até 10% do saldo do fundo de garantia que a pessoa tem pode ser utilizado para pagar as prestações do empréstimo que ele tirar. Sim. E no caso de demissão dele, se ele ainda estiver pagando o empréstimo, ele pode utilizar toda a multa que é paga a ele quando ele é demitido sem justa causa. Aí tem uma multa de 40% sobre o valor do saldo
depositado para ele. Ele pode, então, utilizar todo esse saldo para quitar o empréstimo, né? Se, mesmo assim, não der para quitar completamente o empréstimo, aí eu acho que fica um problema para a pessoa, porque ela está desempregada e permanece com uma dívida. Mas eu também penso que isso é uma situação que será num percentual muito baixo. Então, é uma boa opção, porém, as pessoas precisam ter cautela, não acharem que, como eu dizia outro dia, que liberou geral. Não, agora eu vou poder usar o meu fundo de garantia todo para pagar empréstimo. Não é assim. Sim. Então a pessoa tem que ter cautela, né, Tem que no ter uso. cautela e verificar. Eu até diria assim: eu acho que teria 3 degraus ou 3 situações que você teria que levar em conta para aderir a esse crédito. Você tem um crédito, você está com uma dívida do rotativo do cartão de crédito, Sim. que é a maior taxa de juros do país. Então, eu vou pegar e vou tomar um empréstimo lá do Fundo de Garantia, que é uma taxa de juros muito menor, quito o cartão de crédito, fico pagando o consignado. Sim. Então, acho que isso é totalmente justificável. Outra situação, surgiu uma emergência de uma doença na família e a pessoa está sem uma reserva e tal, eu acho que isso seria justificável. E depois disso, se não é para eu trocar um crédito ruim por um melhor, se não é para eu atender uma emergência, não, eu acalento um sonho há muito tempo de reformar minha casa, de trocar o meu carro e tal, etc. Se eu tiver mais ou menos equilibrado nas finanças, aí, ok, também nós não podemos nos privar de tudo, né? Mas sempre tem que ponderar bastante, tem Sim. que analisar bastante, porque essa é uma decisão tomada para no mínimo 2 anos. Sim. E isso vai repercutir sobre o que nós podemos prever o que vai acontecer com qualquer um de nós daqui a 1 ano. Pode prever as coisas, mas quanto mais tempo para o futuro tiver, menos precisa será a nossa previsão. Então, cuidado. Então você diria, no geral, você conseguiria afirmar que foi uma mudança vantajosa em relação à anterior, desde que as pessoas tenham cautela? Sim, acho que sim. Porque você incluiu na possibilidade de ter um crédito garantido com o próprio patrimônio, que é o fundo de garantia, você está incluindo 46 milhões de pessoas. Sim. Tá certo? 46 milhões de pessoas são elegíveis para ter esse crédito. Tá certo? Então, esse é um aspecto positivo, o aspecto inclusivo. Segundo aspecto positivo, a possibilidade de eu sair de situações de endividamento mais constrangedoras, mais graves, para uma situação menos grave, não é? E eu ainda diria assim, terceiro, o fundo de garantia das pessoas às vezes fica muito tempo sem que eles possam utilizar, e aí às vezes tem uma necessidade e não pode utilizar. Aí está aberta uma janela. Você mencionou que esse crédito consignado agora ele alcança 46 milhões de pessoas. Pode alcançar, né? Pode, né? Que são pessoas que Aham. têm fundo de garantia. Sim. Dessas 46 milhões, um terço já é do Maranhão. Então, você acha que o crédito consignado ele pode influenciar o comportamento do consumidor e estimular o consumo do Maranhão? Com certeza, com certeza. O crédito é um dos maiores estímulos ao consumo, não é? Tanto que, na medida da atividade econômica, em outras palavras, na medida do PIB,
a gente mede o PIB da ótica da produção, né, da ótica da oferta e da ótica da procura. Então, uma das medidas sob a ótica da procura é o do consumo das famílias, chamado contabilmente de consumo das famílias. E esse consumo das famílias, ele é grandemente influenciado pelo crédito, né? Então, existe o crédito direto ao consumidor, não é? Existe o crédito pessoal, existe o crédito consignado. São várias modalidades de crédito dirigidas a públicos diferentes, mas todas com o mesmo objetivo: fazer aumentar o consumo. Por que é importante fazer aumentar o consumo? Porque isso faz aumentar a produção, que aumenta o emprego, etc. Mas, de novo, tudo isso tem que ser feito analisando todos os efeitos colaterais que existem em volta dessa primeira ideia, que é aparentemente muito simples e muito positiva. Então, você acha que mesmo ele sendo um impulsionador da economia local, existem riscos das pessoas se tornarem dependentes desse crédito? Existe sim, as pessoas. Aliás, a gente vê aí na educação financeira, em treinamentos, em cursos de educação financeira, já se fala, né, em terapia financeira, já se fala em patologias financeiras, pessoas que são compulsivamente consumistas, que são compulsivamente tendentes a se endividar. Então, existe sim esse risco. Olhe, a economia, que para muita gente é percebida como uma atividade ou uma ciência extremamente material, extremamente matemática, ela é também muito e muito psicológica. Com certeza. Tá certo? E existe na teoria econômica um ramo de estudo dentro da microeconomia que chama teoria do comportamento do consumidor. Aqui tem uma série de hipóteses, como é que o consumidor se comporta perante tal situação, perante qual situação, etc. Eu acho isso que você falou é muito verdade. Eu acho que muitas questões psicológicas do ser humano influenciam no que ele vai comprar, no que ele vai consumir, porque Mas com certeza. E além disso, tem outra coisa, né? Além da pessoa ter, né, sua própria tendência, seu próprio DNA, sua própria história, que o faz mais ou menos consumista, vamos dizer assim, isso são os impulsionadores internos. Sim. Mas existem os impulsionadores externos. O marketing. O marketing, né, faz as coisas parecerem. Aí que se diz, brincando, olha, é capaz de vender terreno na Lua pegando fogo, não é? Cria uma, para usar uma palavra do momento, cria uma narrativa acerca das excelências daquele bem que torna um bem totalmente supérfluo se você for raciocinar exclusivamente do ponto de vista raciocinal, torna esse bem a coisa mais importante do mundo. Tá certo? Então, tudo isso são fatores, né, de ordem subjetiva, internos ou externos à pessoa, que podem levá-lo a um consumo de risco, eu chamaria assim. É por isso que hoje tem se tornado muito recorrente, muito comum as pessoas falando sobre a necessidade de incluírem a educação financeira nas escolas, né? Para preparar os alunos para a vida adulta, né? Porque você sai da escola, você entra na faculdade, você se torna mais independente. Então, às vezes a gente não tem aquele conhecimento suficiente para saber lidar com o dinheiro que vai chegar nas nossas mãos, né? Exatamente.
não saber lidar com o dinheiro e principalmente, não é, não se autoexaminar, não é, para ver se está buscando alguma coisa, comprar alguma coisa, meramente por impulso, por atração de uma técnica de venda de marketing, ou se aquilo é realmente necessário. Na teoria econômica, se diz assim, que os bens são consumidos pela sua capacidade de atender a uma necessidade. Então, eu tenho que estar atento para ver se aquilo que eu estou buscando naquele momento realmente está atendendo a uma necessidade minha. E mais, se está atendendo à necessidade mais importante ou não. A necessidade, as nossas necessidades, elas têm uma hierarquia. Sim. Eu preciso primeiro garantir minha subsistência. Eu preciso me alimentar, eu preciso morar, eu preciso estar protegido, não é, das intempéries, das condições ambientais, eu preciso garantir a minha saúde, eu preciso garantir a educação da minha família, etc. Aí depois é que entra a viagem para Miami, é que entra a compra do tênis de marca, não é? Sim. E coisas do tipo, o botox para ficar com o rosto mais bonito e assim por Sim. diante. Tá, então voltando um pouquinho ao assunto do crédito consignado, você falou sobre a possibilidade de utilizar 10% do saldo, né, do FGTS e a multa rescisória como garantia. Mas como isso pode afetar a saúde financeira do trabalhador em casos de demissão? Em caso de demissão, eu vejo assim, o problema que pode acontecer para o trabalhador é que o valor da multa rescisória que ele receber não ser suficiente para quitar a dívida. Sim. Se for suficiente para quitar a dívida, menos mal. Eu digo menos mal porque ele perdeu o emprego, mas não ficou com a dívida. Sim. Mas se ele, mesmo com os 10, com os 40% da multa, que ele pode empregar todos na quitação da dívida, não for suficiente para pagar a dívida, aí ele está com um problema maior, que é estar sem renda, pelo menos de imediato, e ainda está com uma dívida. Certo. Os trabalhadores com um nome sujo, eles poderão pedir esse crédito consignado? Isso aí está ainda sendo estudado na regulamentação. Como eu estava dizendo no Sim. começo, a regulamentação ainda não foi feita. A regra geral da concessão de crédito é não dar crédito a quem está inadimplente, o nome sujo na praça, não é? Mas há momentos em que alguns que eu chamaria de populistas dizem, olha, não tem problema, está com o nome sujo, mas eu empresto. Eu sou contra essa medida, Sim. porque você estaria, assim, sancionando o comportamento de risco. O cara diz, olha, não tem problema, eu tiro aqui no banco A, não pago e vou e tal, papapá. Ele me apertou, eu tiro no banco B, o banco B me empresta, eu pago o banco A, vou tirar no banco C para pagar o banco B. Aí ele entra o que a gente chama de a ciranda financeira. Esse é um esquema que vai deixar de funcionar em algum momento. Quando ele chegar no banco M, o banco M diz, rapaz, você já passou de A até L. Tirou de um, eu não vou te emprestar. Aí acabou essa operação de transferir para amanhã a solução do problema. E aí
é um problema que está muito maior. Né? Certo. Então, em qualquer circunstância, né, eu insisto, tem que ter moderação, tem que verificar realmente a prioridade, a importância para aderir. Aí sim, o mesmo crédito que pode ser muito bom para um, pode ser péssimo para outro, mas são as mesmas regras. Perfeito. Considerando que as parcelas elas não poderão ultrapassar 35% do salário, esse limite ele é adequado para proteger o trabalhador ou há chances de comprometer demais a renda familiar? Olha, eu acho que essa é uma das questões mais difíceis que existe na concessão de crédito. Por que que eu digo que até 35% é um limite razoável e não é 34% ou não é 36%? Entende? Isso eu diria assim, isso é uma tentativa, né, de acertar qual é o grau. Sim. O que eu imagino, como se chegou. Ah, também se chegou a esse número sem nenhuma base? Não. Eu acredito que seja assim. Observando uma série histórica de empréstimos feitos anteriormente, né, eu verifiquei que a grande maioria daqueles que se saíram bem, no máximo tinham comprometido 35% da renda. Tá certo? Mas aí, então, isso aí tem um problema. Qual é? É que isso reflete o passado. Sim. Tá certo? Não quer dizer que o passado vai se repetir no presente e muito menos no futuro. Tá certo? Né? E, além do mais, tem o seguinte, bom, eu começo a arriscar. 35, por que eu não vou a 38? Puxa, o negócio aqui é só mais 3 pontos percentuais. Não é? E se acontece um imprevisto? Tá certo? Então, eu digo que esse é um grau perigoso, não é? Os bancos, dependendo da maior ou menor convicção deles sobre esse percentual, eles vão te cobrar mais ou menos juros. Certo. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo. Acredito que essa conversa tenha sido muito esclarecedora em diversos pontos, tanto para mim quanto para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, eu fico muito satisfeito em vir aqui conversar isso. Eu acho que os meios de comunicação têm mesmo esse papel de levar esclarecimento para a população, né? Quem tem algum conhecimento disso, acho que tem também o dever de se disponibilizar Sim. a prestar esse serviço, eu chamaria assim, né? E tenho grande prazer em fazer isso e me coloco à disposição naquilo que eu puder contribuir se tiver dentro aí do meu campo de conhecimento. Perfeito. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima.